UltraTalk, o conhecimento além da imagem. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do UltraTalk, onde que todo som se transforma em aprendizagem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a área de gestão contábil para os médicos que atuam na área de ultrassonografia e nas demais áreas. Hoje nós recebemos então o Maurício para conversar conosco aqui. Maurício, seja muito bem-vindo ao UltraTalk. Eu espero que você goste aqui da experiência, do nosso podcast. A ideia aqui é justamente trazer um pouco dessa realidade contábil e gerencial aí, para os médicos que atuam tanto na área de ultrassonografia quanto na área de saúde de maneira em geral. Então, obrigado pelo convite. Fique muito à vontade aí para esse bate-papo nosso, ok? Ok. Maurício, a gente tem percebido, aí, nos últimos tempos, uma dificuldade muito grande dos médicos atuarem com essas questões contábeis, questões gerenciais, Recentemente eu tive lendo um estudo que foi desenvolvido nos Estados Unidos, onde que eles pegaram tanto médicos que já estavam na fase de residência, quanto acadêmicos de medicina, e por incrível que pareça, mais de 80% deles apresentavam dívidas significativas pela dificuldade de fazer a gestão financeira, tanto do período de formação, quanto pós-formado, a gestão financeira na área profissional. E um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas comprovou que isso aqui no Brasil também acontece, Que muitos médicos acabam perdendo recursos financeiros, perdendo tempo, pela falta de capacidade de gerenciar um pouco a sua vida profissional, de fazer uma gestão eficiente da clínica, uma gestão de tempo, uma gestão que seja inteligente, para a carreira profissional dele. Eu sei que você é especialista na área contábil, na área de saúde. Queria que você contasse um pouquinho para a gente começar esse bate-papo. O que você tem visto aí no seu dia a dia? É isso mesmo que esses estudos mostram, O que você tem para nos dizer de maneira geral sobre esse cenário médico hoje? É um quesito, um tema importante que você trouxe aí, que vai impactar na questão da vida empresarial, O profissional médico, ele além de ter a gestão da formação acadêmica dele, ele tem que ter um foco destinado para essa vida empresarial dele, Que tendo isso na mente como um objetivo, claro, do que é ser um empresário, ele vai conseguir perceber melhor o que está no entorno dele, que vai levá-lo aí a um caminho de oportunidades empresariais para focar tanto na parte do estudo acadêmico dele, para ele desenvolver a atividade profissional dele, como a parte empresarial também, que vai abrir espaço lá dentro da vida dele, no dia a dia dele, para ele poder crescer, dentro da sua vida profissional. Então essa visão empresarial, ele tem que andar conjunto com a parte clínica dele. Legal você falar sobre isso daí, Porque quando você fala que o médico precisa ter um olhar empresarial, a gente sabe que na formação dele, ele tem uma formação muito sólida na área técnica, na área médica, mas ele não tem uma formação gerencial, De alguma maneira, você sabe, eu não sou médico, mas eu gosto muito da área educacional. Então, de alguma maneira, os aspectos gerenciais ali, a própria formação humana é mais presente do que a formação gerencial na formação do médico, de maneira em geral. E a grande maioria dos médicos hoje, eles se relacionam com o mercado como autônomos ou como pessoa jurídica, Então, essa carência de formação educacional, vamos dizer assim, lá na universidade, compromete muito tanto para o que está chegando no mercado, aquele médico recém-formado, que muitas vezes na hora de ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, ele não sabe como se relacionar, quanto aquele médico que já está consolidado e tem o seu consultório, já pratica medicina há muito tempo, a gente vê que existe essa falta, Você acha que essa temática, ela deveria ser colocada dentro da formação deles universitária, ou você acha que o caminho é muito mais buscar um profissional especializado, como é o seu caso, por exemplo? É interessante essa observação sua, porque nos Estados Unidos
todos os cursos que tem lá, meu filho estuda lá, dentro da graduação tem business, que é justamente isso que você está falando, que é fundamental para poder levar esse conhecimento de mercado para quando esse profissional sair da formação acadêmica dele, estudantil, ele tenha pelo menos uma noção da realidade do que vai enfrentar lá fora. Aqui no Brasil não tem essa grade. Então isso aí é um pecado, né? Porque é um atraso para a vida profissional em todas as áreas. E com isso leva esses profissionais, muito deles, a não conseguir um êxito na sua vida profissional empresarial. E, logicamente, vai fomentar a necessidade dele buscar no mercado externo profissionais para poder compor essa falta de conhecimento que ele não vai ter na grade estudantil dele. Ele vai ter que buscar profissional e o importante é buscar bons profissionais. Legal, Maurício. Quando você fala de buscar bons profissionais, e eu vou colocar depois o contato do Maurício lá no nosso descritivo, né, desse episódio, você tem uma experiência vasta, muitos anos já, né, atuando no setor médico, cuidando da saúde financeira de muitas clínicas, de médicos. O que você vê, assim, que se nós pudéssemos citar, quais são os 3 principais erros que o profissional da medicina comete quando ele vai se relacionar com o mercado com uma pessoa jurídica? O que você poderia nos dizer aí que são os principais erros? Um grave que envolve a situação individual desse profissional é misturar a vida pessoal dele com a vida empresária que ele começa a entrar no mercado. Então, ele trata a vida empresarial dele como se fosse um fluxo de caixa da pessoa física dele. Então, é difícil porque ele está num momento de sobrevivência. Então, é muito difícil ele aceitar essa gerência para poder separar o que é que pertence à vida pessoal dele e o que é que pertence à vida empresarial dele, que na verdade ele coloca isso num balaio só. Então fica muito difícil dele poder crescer, ele tem que mudar esse foco, ele tem que respeitar esse limite, por mais difícil que seja. Se ele não fazer essa segregação do que eu posso gastar e o que a empresa pode conseguir de resultado para poder o negócio que vai gerir essa pessoa física dele existir e vingar, ele vai naufragar. Perfeito. Eu acho que isso que você está trazendo aí é justamente o que esse estudo que eu citei no início aqui da nossa conversa, o estudo da Fundação Getúlio Vargas, ela mostra um pouquinho disso aí, né? E chega a cifras assustadoras, que na hora que a pessoa não consegue separar as contas da empresa com as contas pessoais, ela perde muito dinheiro, vira um ralo aberto, né, de recursos que vão sendo drenados ali, às vezes por demandas pessoais, misturado com a empresa e vice-versa, e chega uma hora que esse assunto vai chegar na sua mão para resolver, você como contador, você deve perder o cabelo, né, de tanta confusão aí para tentar equacionar esse problema. É difícil, porque é uma questão, como eu disse no início, de sobrevivência dele. Mas não dá para misturar. Se misturar, vai naufragar. Ele fica refém dele mesmo. Muitas vezes ele acha que a empresa, como ele está prestando o serviço através de um CNPJ, aquilo é como se fosse o salário dele, né? E na verdade não deve se pensar dessa maneira, né? Ele mistura porque ele se esforça muito para vencer, ele já se esforçou muito para poder chegar onde ele está e ele quer resultado na vida dele, individualmente, na pessoa física dele. Então ele quer ter um bom carro, ele já quer ter uma condição de comprar um imóvel, ele já quer estar na mídia. E isso tudo, quem vai produzir é a PJ, é a pessoa jurídica que está atrás dele. Ele é um componente nisso daí. Se ele não conseguir desvencilhar do pensamento que é uma coisa só, ele não vai conseguir, porque ele não vai fazer um fluxo para deixar para essa empresa, para ela poder gerir os problemas dela, que
a maioria, 100%, a empresa ela é positiva. Mas acontece que o consumo na pessoa física dele é muito alto, mas ele acha que ele já fez muita coisa e que ele merece ter o conforto ou os benefícios que ele gostaria de ter naquele momento. E mistura tudo. E a gente tem um gargalo, né? A pessoa jurídica ela tem que ter uma condição de sobrevivência, ela tem seus custos também e tem que respeitar isso. Você vai ter que contratar bons profissionais, vai ter que ter um tempo maior. E hoje a média que um profissional chega no mercado, ele vai começar a ter um resultado de retorno, é acima dos 30 anos. Menos do que isso é impossível. Ele vai começar a gerir um retorno na pessoa física dele dos 30 aos 45. É a média que a gente vê. Então, esse conceito mais imediatista de resultado, a gente sabe que não funciona muito bem, né? Não funciona. E ele precisa respeitar, inclusive, o tempo de maturação, né? Dele Exato. no mercado, da empresa dele no mercado e por aí vai. É o amadurecimento. Agora, vamos imaginar que aí nós já vamos falar com aquele médico que já está um pouco mais maduro. É um profissional que ele já conseguiu separar a vida dele de pessoa física da vida dele empresa, né? O que você recomenda para esse profissional que já enxerga a necessidade dessa separação? O que é melhor para ele hoje, né? Se ele, para a empresa dele, tem algum segredo contábil que você acha que está guardado em 7 chaves, que a gente vai mudar a vida dessa pessoa ou não? Isso é interessante, porque esse profissional com essa característica aí, ele é o inverso. Ele já passou por essas etapas todas que ele foi, né? Desse indivíduo que começou, formou, foi para o mercado, experimentou isso tudo, sobreviveu, chegou agora numa condição de que ele tem a gestão do negócio. O problema é ele passar o que a gente chama de passar o apito. Ele tem que delegar. E esse profissional, ele tem dificuldade para delegar. Então ele é o inverso. Mas o conselho que eu dou, eu falo assim, delega, contrata bons profissionais, contrata um profissional que vai conseguir fazer a gestão financeira do seu negócio, como você faz aqui no IMED muito bem. Então, se você não respeitar e não valorizar esse profissional, a tendência é você se esgotar, porque você não consegue delegar, tem que delegar. Você tem que se aproximar de pessoas positivas, pessoas que têm farol alto, que vai a crescer no que você plantou. Então, na minha opinião, é isso, é delegar. Você falou uma verdade, viu, Maurício? Porque a gente vê muito o médico, como e foi um termo que você usou, ele se esforçou muito para chegar onde que ele tinha que chegar. É uma carreira exaustiva, muito estudo, né? Digamos aí que uma batalha diária para uma sobrevivência num mercado que está cada vez mais concorrido, né? Mais tecnológico, mas ele superou aquilo tudo. E aí isso vem trazendo para ele uma certa autoconfiança além do limite. E ele, ao invés de delegar para alguém, ele vem centralizando muito as decisões, às vezes que estratégicas ou técnicas, sem o devido conhecimento, que é o que nós estamos conversando aqui. E isso causa estagnação. Causa estagnação. E aí a gente vê também que muitos buscam sair dessa estagnação trazendo a figura de um sócio. Ao invés dele virar e falar o seguinte, eu vou contratar uma pessoa para fazer a gestão do meu negócio, eu vou buscar um sócio para estar comigo dentro do negócio, porque eu estou dividindo responsabilidades, né? O que você acha dessa solução? É uma solução inteligente? Não é inteligente? Eu sei que isso depende muito do aspecto pessoal de cada um, mas o que você acha sobre isso? Eu vejo saudável quando você busca na sociedade um sócio onde há a questão financeira para aportar recursos financeiros para crescer o negócio. Agora, mesmo ele buscando esse sócio para poder investir capital, ele tem que ter um profissional qualificado ali para trabalhar, não tem como ser diferente. Esse novo sócio ele pode injetar ânimo para dividir responsabilidades na área acadêmica do que está sendo explorado ali da sua atividade e os investimentos financeiros, que é importante, mas ele não pode abrir mão de um profissional. Não pode, ele tem que delegar isso para o profissional, cada um fazendo
área ali, porque senão ele vai simplesmente malograr o crescimento da empresa. Ele passa a não ver mais as oportunidades, ele vai ficar preso ali. Ele precisa de um profissional que jogue ele para cima. Entendi. E esse profissional estando on-board com esse médico, né? Ele está lá trabalhando junto. Então, terceira etapa do processo, eu venci a confusão de pessoa física e pessoa jurídica. Segunda etapa, eu preciso delegar para que alguém me auxilie no processo gerencial, já que não é minha área específica de conhecimento. Eu chego num terceiro momento, que é trazer melhores resultados, ser mais eficiente no processo de gestão. E aí eu preciso escolher contabilmente qual regime jurídico que eu vou assumir. O que você recomenda hoje para a área médica, de maneira em geral? Tá, a área médica, nós temos hoje aí no país atualmente 3 modalidades, né? O lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional, teoricamente, é a tributação mais reduzida dentro da carga tributária do país. Porém, a área médica, ela é subdividida dentro do Simples Nacional em anexos. Então, ela fica restrita ao anexo 3 e ao anexo 5. A diferença é que o enquadramento dessa tributação reduzida no Simples Nacional, ela está limitada no anexo 3. Para você permanecer nesse anexo 3, eles criaram lá na legislação um fator R. Esse fator R, o que é? É o custo operacional da empresa do que envolve o RH, que são as despesas vinculadas a funcionários, os encargos sociais vinculados à Prolabore, dos sócios, onde esse fator tem que atingir 28% do seu faturamento. Se ficar abaixo, automaticamente você vai para o anexo 5 do Simples Nacional e inviabiliza qualquer negócio. A carga tributária é altíssima lá, então você fica, né, num primeiro momento, dependendo da sua atividade profissional, e no momento que a empresa estiver, se for uma empresa de início, até um faturamento de uns R$9.000 por mês, você vai ficar no Simples Nacional, no anexo 3. Fora isso, é lucro presumido, porque a carga tributada no anexo 5, ela já vai para 16,53, então fica inviável ficar ali. E no lucro presumido, você já vai cair numa alíquota de 14,33. Agora, nós estamos aí com uma reforma tributária, né, que vai começar a vigorar a partir de janeiro, vai mudar muita coisa. Nós temos aí fatores que vão agregar de tributação, nós vamos ter que esperar para ver como que a coisa vai evoluir a partir de janeiro, porque entra a partir de janeiro só a tributação em cima do lucro presumido. E a parte do Simples Nacional ainda vai continuar engessada no que está aí, mas vai ser experimental também. Então nós vamos ter que ver como que vai fluir isso daí. Você está me trazendo uma informação então que a contabilidade, ela precisa quase que diariamente estar presente ali na vida dessa clínica ou na prestação de serviço desse médico, né? Tem, isso é, não nós é fazemos... uma escolha estática, não, né? Não, é individual. A gente tem que fazer uma projeção junto com o profissional. Eu gosto muito de trabalhar com um sistema que a gente chama lá de híbrido, né? A gente abre profissional na área médica um livro caixa, que a gente centraliza toda a despesa dele na pessoa física dele, regulamenta tudo na pessoa física dele, tudo, na vigilância sanitária, na Receita Federal, na Prefeitura, com todas as matrículas na pessoa física dele, abre no ECAC da Receita Federal um livro caixa e, paralelo a isso, a gente abre a empresa dele. Então, lá na empresa dele, eu resumo lá simplesmente só as despesas básicas, carrego lá no livro caixa, na pessoa física dele, todas as despesas para amortizar a receita dele até o limite que aquelas despesas geram. A partir do momento que aquela receita fica paralelo à despesa que ele tem mensal, aí começa a emissão da nota fiscal híbrida na pessoa jurídica. Todos os dois totalmente regularizados. Tanto a PJ como a pessoa física. Tem um custo na pessoa física e na pessoa jurídica, mas o benefício em geral é muito grande. Fica a dica, uma estratégia inteligente essa daí.
Nós estamos entregando de graça para vocês, né, Maurício, aqui no podcast, mas é uma dica importante para você buscar, na verdade, essa redução tributária, né, Maurício? No início de carreira é muito importante isso. Faz a diferença. E a outra dica importante que você nos traz aqui é que todo o processo de gestão precisa ser acompanhado de perto, que é o que eu estava te perguntando, né? Não dá para a gente tomar uma decisão em determinado momento e seguir ad eterno com essa decisão pela vida profissional dele. Não. Essas escolhas contábeis, elas precisam ir ser ajustadas por diferentes momentos da vida profissional dessa pessoa ou pela vida de prestação de serviço dessa empresa, né? Ela precisa ser ajustada, pelo que você está me dizendo. Isso. Lá no escritório nós fazemos essa avaliação, começa em novembro até dezembro, porque a opção tributária no Brasil ela é anual. Então nós temos que fazer em janeiro a opção tributária. Porém, o mês começa no dia 1º. Não dá para eu esperar até o final do último dia de janeiro para fazer essa opção, porque a carga tributária e a modalidade que vai vigir no ano seguinte, ela já tem regras. Então, a partir da primeira nota fiscal que você for emitir em janeiro, tem que estar já na regra de opção do exercício. Então, nós fazemos em novembro e dezembro, por todos os clientes, uma planilha com a apuração do que ele fomentou de receita e despesa e pagou de tributo dentro daquele exercício, para a gente fazer uma melhor opção para o ano seguinte. E segue esse planejamento. Todo ano é feito isso lá. E isso é importante até para o profissional, e isso fica uma dica para todo cidadão brasileiro, que não tem como a gente fugir do imposto, né? A gente pode trabalhar de forma inteligente, estratégica, às vezes para reduzir alguma coisa em cima dessa tributação, mas fugir não tem como, né? E a gente ainda vê muitos médicos com uma certa resistência a fazer um investimento, né, dentro da área contábil, para que ele às vezes não consegue fazer uma gestão clara, uma conta clara da eficiência de se investir num escritório bom de contabilidade, que aquilo vai trazer para ele um resultado significativo em termos de diminuição de despesa, e se ele colocar na ponta do lápis, ele sabe que ainda sai ganhando. Por que você acha que o médico tem tanta dificuldade de lidar com essas questões financeiras, sabe, assim, de saber o que é investimento, o que é custo, o que é despesa? Tem muita interferência externa, né? Até os próprios amigos deles que têm negócios, né? Tem consultório, tem empresas, eles fazem essas conversas paralelas e sempre querendo achar que uma situação que o amigo ali apresenta que seja vantajosa, seja aplicada para ele, simplesmente porque aparentemente o outro lá está ganhando algum benefício que ele não quis incorrer em risco de fazer. Ele segue por um caminho correto, o outro lá vai para o caminho incorreto, nunca teve problema, mas com certeza ou ele vai ter num determinado período da vida empresarial dele, ou quando ele for fechar a empresa. Quando ele for fechar a empresa, o fisco vai chamar ele. Mas tem essa interferência externa. Então, e também a gente percebe que a situação do país é muito difícil, então cada um tenta querer sair fora de qualquer custo que ele esteja ali enquadrado, mesmo que seja de forma ilegal. Ele vai querer buscar uma alternativa que não seja uma alternativa saudável, mas ele só vai aprender quando o fisco chegar, porque enquanto nós estamos sentados numa mesa discutindo e determinando aqui estratégia, é uma coisa, você vai lá, faz o que você quiser. Quando o fisco chega, acabou a conversa. É preto no branco, não tem para onde correr, você vai pagar. Hoje eu vivo muito lá no escritório, lá uma situação que é visível de que a coisa está incorreta, o profissional muito dentro dessa área médica. Os profissionais de contabilidade passam para os seus clientes nessa área que o prolabore, ele não é devido o pagamento do prolabore. Você pode colocar uma cláusula contratual lá e falar que ele é opcional, pagar o prolabore. Aí o sujeito vai, não recolhe os encargos sociais sobre um prolabore específico, simplesmente a contabilidade
funciona com os sócios trabalhando pela sociedade sem prolabore, recebendo dividendos, lucros, e aí de onde que vem esses dividendos, esse lucro? Não é do trabalho desse profissional? Como que ele não tem prolabore? Então, para o fisco, já tem decisão da COCIT aí, clara lá, sociedade que distribui lucro, onde não tem no mínimo um valor equivalente a um salário mínimo, no mínimo, vai ser equiparado toda a distribuição desse dividendo de lucro como prolabore, não é lucro, vai pagar 27,5% todo sobre essa distribuição aí disfarçada de lucro. Então, é muito comum nessa área médica essa questão do prolabore. Não tem almoço de graça, né, Maurício? Exato. Essa que é a verdade. E te ouvindo falar sobre isso daí, a gente sabe que tem muitas autoridades na internet trazendo soluções milagrosas, né? E às vezes dando informações equivocadas como essa que você acabou de nos dizer. Não precisa ir longe, basta você abrir aí alguns posts de rede social, você vai ver pessoas afirmando publicamente que é possível você ter uma redução significativa em cima da divisão dos dividendos ali e não pagamento de prolabore. E a gente sabe que isso não funciona, né? Pode até funcionar temporariamente, como você está sugerindo, mas em determinado momento você vai ter que prestar conta disso. E aí a conta vem pesada, né, em cima de uma carga tributária, de multa, de juros e por aí vai. E uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui é quando esse médico ele precisa, né? Ele superou essa terceira etapa, está indo para uma quarta etapa, ele já tem um negócio consolidado, ele já entendeu a necessidade de delegar funções aos profissionais de competência específica e ele começa a contratar funcionários para trabalhar com ele, ou numa recepção, ou até mesmo outros médicos, né? Que cuidado que você acha que essa pessoa precisa ter aí no processo de gestão empresarial aí, quando começa a existir uma relação de contratação de terceiros? Bom, aí ele já vai estar numa fase mais adiantada da vida profissional dele, né? Logicamente, ele vai ter que respeitar lá o que tem de demanda de sindicatos, né? Para respeitar pisos. Esses profissionais que vão trabalhar com ele lá, se eles não tiverem CLT, provavelmente eles vão estar terceirizados, e aí o ideal é que seja uma contratação via PJ para PJ, onde que ele não vai ter a responsabilidade civil em cima dele, que na área médica é muito importante esses profissionais se atentarem para o seguro de responsabilidade civil. Eu sei que é um seguro caro, mas ele pode ser feito de forma genérica, anual ou por procedimentos, mas que tem que ser visto, né? Então, quando você contrata, no caso do profissional que vai executar o serviço lá, onde oferece lá os procedimentos médicos na sua clínica, no seu consultório, no hospital, que a opção seja feita por PJ. Perfeito. Uma relação de empresa para empresa. De empresa para empresa. Com contrato, tudo bem delineado. Não inventa nada que possa amanhã ou depois ele ser responsabilizado aí, né, por questões civis aí. Tem essa parte da responsabilidade civil, que é muito importante, que são os erros que pode acometer ali num procedimento, que é provável, pode acontecer. E a outra parte são os funcionários que fazem a parte administrativa, né, do consultório, né, da empresa, da clínica lá, que eles sejam bem respeitosos, seguindo a legislação que tem, infelizmente. Eu sou contra essa questão de sindicatos, mas não posso fazer nada contra isso. E tem que respeitar, porque senão vai ter problema. Onde o funcionário vê que ele tem possibilidade de retorno, regresso financeira, ele vai te ajuizar. Isso a gente passa, né? O objetivo não é nem a gente entrar nessa discussão, vamos dizer assim, cultural ou não do negócio, mas nós sabemos que isso é um passivo, né? Que Exato. Esse médico ele precisa lidar com ele de forma inteligente, e a melhor coisa é sempre honrar com o que a lei determina, né? Vamos seguir com todo o trâmite legal, com todo o cuidado necessário, com respeito ao funcionário, com recolhimento do que é de direito, né?
para que, além de você ter uma empresa saudável, né, Maurício, você seguir com ela saudável ao longo da vida, é uma tranquilidade para esse dono, né, para esse médico, né? É fundamental. Ele saber que se amanhã ou depois ele precisar fazer uma avaliação dessa empresa, se ele precisar fechar essa empresa por algum motivo, essa empresa não vai trazer nenhum passivo histórico para ele. Essa né? formalidade ela é importantíssima. Você tem que ser formal. Você não pode perder essa formalidade. Ela vai te formatar para um segmento de prosperidade. Se você não tiver uma formatação bem clara de objetivos e comportamentos ali dentro da sua empresa, tudo vai malograr, porque ninguém vai respeitar nada, não tem limite para as coisas. Então, um ambiente saudável, ele começa com a sua formatação. Então, o respeito, tudo que aquele profissional lá que investiu ali começa a agregar dentro da empresa, os funcionários se formatam nesse espelho. É fundamental isso. Se nós pudéssemos, né, nessa nossa conversa aqui, dar alguma dica prática, nós já falamos sobre muitos aspectos aqui, mas se eu pudesse concluir essa nossa conversa com algumas dicas práticas para quem está nos escutando ou nos assistindo agora, os nossos espectadores de maneira em geral, o que você acha que seria importante aí de nós destacarmos aqui para esse médico que está chegando agora, né, na carreira médica, ele está ingressando agora no mercado de trabalho, sendo como autônomo ou como uma PJ, o que você recomenda para esse médico? A sugestão é que ele sempre procure estar ativo com cursos, sempre buscando conhecimento na sua área, né? Vocês aqui têm uma grade muito interessante de cursos, eu acho que essa especialização ela é fundamental, ele não pode parar. Tem muita oportunidade aqui que eu vejo dos cursos que vocês oferecem. E ele buscar no mercado profissionais que vão engrandecer, que ele invista nisso, que não se sinta menor em procurar profissionais que vão te levar a lugar nenhum, ficar pagando coisas assim irrisórias, ficar procurando empresas que prometem brotar dinheiro em parede, essas empresas de consultorias. É valorizar o profissional que está ali com você lá, ver o histórico dele, ver o que ele vem agregando no mercado, que pode te auxiliar a crescer, investir nesses profissionais. Maurício, muito obrigado por esse bate-papo nosso aqui, eu acho que foi esclarecedor. Como eu disse para vocês, eu vou colocar os contatos do Maurício, né, no descritivo do nosso podcast. Então, quem quiser mandar mensagem para ele, que faça por lá ou faça através do próprio IMED. Te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é muito corrido, né, de você abrir tempo para estar aqui conversando conosco, é um grande aprendizagem. Maurício é um parceiro nosso já de muito tempo, ele cuida da nossa saúde financeira, da nossa contabilidade. Ele é quase que um pai, puxa a orelha na hora que precisa puxar, né? Dá as dicas inteligentes para que a gente possa seguir. Então, te agradecer mesmo pela essa disponibilidade. Você que ainda não deu um like para a gente aí, né, nesse episódio, dá um joinha, isso nos ajuda muito aí no impulsionamento do algoritmo para que nós possamos ser vistos por mais pessoas. Liga o sininho aí para você acompanhar os novos episódios. E Maurício, muito obrigado e estamos às ordens, o IMED está sempre de portas abertas para quando você quiser vir, vai ser um prazer te receber aqui novamente com outras conversas. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, foi muito bacana, eu também sou muito grato a você, a gente está nessa parceria trabalhando, você é um profissional sério, isso para mim me engrandece, porque a gente planta semente e vê que ela cresce, porque do outro lado tem o acompanhamento seu aqui dentro, e a gente sempre discute temas difíceis, mas a gente sempre vai para o caminho certo, aproveitando o que a legislação tem de melhor para a empresa, e nunca criando situações imaginativas, né, para o negócio. Eu te agradeço muito a oportunidade. Pessoal, até a próxima, nos veremos em breve.
Ultra Talk, o conhecimento além da imagem.